13. Da sentença e da coisa julgada. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: inciso 1. Indeferir a petição inicial. Inciso 2. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. Inciso 3. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Inciso 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inciso 5. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Inciso 6. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso 7. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. Inciso 8. Homologar a desistência da ação. Inciso 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Inciso 10. Nos demais casos previstos neste Código. Parágrafo 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos 2 e 3, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e quanto ao inciso 3, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. Parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4, 5, 6 e 9 em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Parágrafo 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Parágrafo 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Parágrafo 6. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Parágrafo 7º. Interposta a apelação, em qualquer dos casos de que tratam os incisos desse artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Artigo 486. O pronunciamento judicial, que não resolve o mérito, não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Parágrafo 1º. No caso de extinção, em razão de litispendência e nos casos dos incisos 1, 4, 6 e 7 do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Parágrafo 2º. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Parágrafo 3º. Se o autor der causa por 3 vezes, a sentença fundada em abono da causa não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso 1, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Inciso 2. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou de prescrição. Inciso 3. Homologar, a linha A, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. A linha B, a transação. A linha C, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas, sem que antes
seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Artigo 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Seção 2. Dos elementos e dos efeitos da sentença. Artigo 489. São elementos essenciais da sentença. Inciso 1. O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso 2. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Inciso 3. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo 1º. Não se considerará fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 1, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inciso 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Parágrafo 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, em conformidade com o princípio da boa-fé. Artigo 490. O juiz resolverá o mérito, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Artigo 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando, inciso 1, não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Inciso 2. A apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Parágrafo 2º. O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença. Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Artigo 493. Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.